Olá, muito bem-vindo! Sinta-se em casa. Você pode sentar aqui conosco nesse bate-papo com Sheila Ortiz. E eu estou muito feliz porque eu estou recebendo um grande amigo no meu primeiro podcast, Rogério Carvalho, que tem uma história fabulosa. A gente tem que começar por ela primeiro, né? Para que a gente possa depois desenrolar o nosso assunto. Hoje o nosso assunto vai ser sobre verdade e posicionamento na vida. Vamos lá, Rogério! Gente, vocês têm que saber que ele é um ex-padre. Então, por favor, se apresente. Primeiro, obrigado, Sheila, pelo convite. Me sinto muito honrado, lisonjeado e feliz por estar aqui abrindo as portas desse bate-papo. A gente Abençoando. A gente já bate papo tanto, né? E agora a gente poder levar para as pessoas as nossas conversas próximas e verdadeiras. Isso é muito bom, por isso, muito obrigado. Meu nome é Rogério Carvalho, eu sou mentor de Bíblia e de espiritualidade. Como a gente estava falando antes aqui, tudo para mim envolve a espiritualidade e eu gosto com que as pessoas entendam isso. Espiritualidade não é apenas mais uma área da vida. Espiritualidade envolve todas as áreas da vida. Se a gente for falar de casamento, a gente vai ter que falar de espiritualidade. Se a gente for falar de dinheiro, a gente vai ter que falar de espiritualidade. Se a gente for falar de constelação familiar, tem gente que coloca espiritualidade, né? Não sei quem por aí, mas tem gente que coloca a espiritualidade. Então, a espiritualidade está envolta em tudo. E o meu grande desejo para as pessoas é que elas percebam isso. Não de uma forma tão religiosa como muitos veem, mas de uma forma leve, simples, feliz, livre, para que elas possam enxergar verdadeiramente o Espírito de Deus que habita nelas. Verdade. Agora conta para elas por que tu era padre e não é mais, como assim? Exatamente. Você tem que saber essa história, porque é surreal. Foi a busca da espiritualidade. Na verdade, com 18 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo tocou na minha alma assim, de uma forma intensa, porque eu não era de nenhuma religião, eu não era espiritual, não buscava nada. E um amigo meu me chamou, me convidou para ir para um grupo de oração da Igreja Católica, do movimento chamado Renovação Carismática Católica. E ele, de tanto insistir, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu vou um dia, mas você não me chama mais nunca, tá bom? Só um dia e pronto. E ele disse, tá bom, vá só um dia lá, ver como é e você não precisa ir mais. E foi justamente naquele sábado à noite, com 18 anos de idade, quando eu tive um primeiro encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo tocou tão profundo no meu coração, eu não sei nem falar o que foi que aconteceu. Eu sei que estava um monte de gente lá e eu no canto da parede chorando. E eu chorava, e eu dizia, meu Deus, que sensação boa, que coisa boa eu estou sentindo. Mas eu não sabia o que era aquilo. Aí quando terminou o grupo de oração, cheguei para o meu amigo e disse, o que foi isso que eu vivi aqui dentro? Como é que se chama essa experiência que eu tive? Porque eu tinha 18 anos, já tinha tido várias experiências no mundo, mas aquela eu nunca tinha vivido. Uma alegria que não dependia de nada e nem ninguém. Eu estava no meu cantinho ali e eu chorava de alegria, uma paz tomava conta de mim. E aí foi quando ele falou, Rogério, você teve uma experiência com o Espírito Santo. Eu coloquei no meu coração, cara, eu quero viver isso o resto da minha vida. É bom demais. Eu não paguei nada, eu não precisei de droga, eu não precisei de bebida, eu não precisei de um show mirabolante para ficar feliz. Eu apenas estava no meu canto e ali eu fui tomado pelo Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida toda. E então fui buscar. O problema é que na época, eu morava na Paraíba, em João Pessoa, eu não tinha muito direcionamento. É diferente de hoje. Hoje você quer constelação familiar, você quer relacionamento, a gente vai na internet e encontra Sheila Ortiz e a gente tem todos os conselhos necessários. Você quer aprender a Bíblia, quer um pouco mais de espiritualidade, vai lá no meu perfil, tem todos os conselhos. Naquela época não tinha Instagram, não tinha as redes sociais. E eu fiquei muito perdido. Como viver essa experiência com Deus? Então fui tateando, fui procurando, fui buscando, fui atrás, eu ia em todas as igrejas. Chegou um tempo da minha vida que de segunda a segunda eu estava em algum canto da igreja, em algum movimento de igreja, para buscar essa experiência com o Espírito Santo. E esse movimento me levou até tomar uma decisão de dizer, eu preciso dar um passo a mais, que era largar tudo aquilo que eu já vinha construindo civilmente, socialmente, né? As namoradas, os trabalhos,
para poder me dedicar única e exclusivamente a essa experiência, que foi quando eu entrei num seminário católico, numa caminhada para ser padre, para ser religioso, franciscano. Escolhi os franciscanos porque eu tinha estudado que eram os mais radicais e eu disse, eu quero entregar minha vida inteira, é para isso que eu quero. E tomei essa decisão de entrar no seminário e permaneci, do seminário até o exercício sacerdotal, eu permaneci 14 anos. Uau. Foram 14 anos até que eu tive uma outra experiência com Deus depois de 14 anos e senti a direção de Deus que eu poderia sair para poder viver tudo aquilo que eu tinha recebido, mas não dentro de uma instituição. Eu poderia falar livremente, abertamente, para todos e para todas, independentemente se é católico, evangélico, espírita, umbandista, todos precisavam conhecer o nome de Jesus. E foi aí onde eu tive a segunda maior coragem da minha vida, eu falo. A primeira foi largar tudo para entrar no seminário, a segunda foi largar o seminário para ir voltar para o mundão e anunciar Jesus Cristo às pessoas que precisam. Uau! Isso traz liberdade, né? E a gente estava falando de verdade e posicionamento. Como é que você vê hoje que você encontrou essa tua verdade e como você se posiciona hoje na vida? O que foi a tua escolha para se posicionar? Então, o mais legal, vendo essa caminhada toda, o mais legal foi que eu tinha uma verdade. A verdade da minha vida era Jesus. E eu queria pautar tudo que eu fizesse por Jesus. Eu acho que o principal que as pessoas precisam entender é isso. Elas precisam identificar a verdade da vida delas. Porque o posicionamento deve ser medido a partir da verdade. Perfeito. Quando eu não tenho uma verdade, o meu posicionamento é medido pela verdade dos outros. E aí, uma hora eu estou seguindo essa pessoa, outra hora eu estou seguindo aquela outra, outra hora eu sou católico, outra hora eu sou evangélico. E isso eu vou mudando o meu posicionamento de uma forma que eu fico sem uma identidade. Então, eu tinha uma verdade. A minha verdade era de Jesus Cristo. Se eu fosse católico, a minha verdade continuaria sendo Jesus Cristo. Sendo evangélico, a minha verdade continua sendo Jesus Cristo. Trabalhando na igreja é a mesma. Trabalhando fora é a mesma. Então, como marido é a mesma. Como esposo, como pai, como amigo. Exato. Eu sou seu amigo. Sim. Mas a nossa amizade é pautada em Jesus. Exato. Quando a nossa amizade ferir a minha verdade, eu já vou olhar e vou dizer, essa amizade não é para mim. Uhum. Então, independentemente daquilo que eu faço, antes de tudo, eu tenho uma verdade. E essa verdade chegou antes da Sheila Ortiz, chegou antes da minha esposa, chegou antes da minha filha, que graças a Deus vai nascer agora. Então, a verdade, ela chegou antes de tudo. E eu não posso largá-la por tudo que vai vir em seguida. Ela é quem guia todo o meu caminho. Então, a minha verdade guia o meu posicionamento. Eu sou o mesmo na Igreja Católica como seminarista, como padre, como pai agora, como esposo, porque eu não deixo de lado a minha verdade. E ela precisa ser conhecida por todos. As pessoas precisam saber dessa minha verdade. Rogério, como que você poderia orientar as pessoas a conectar essa verdade tão espiritual, né? Que é essa relação direta, que eu também me sinto assim, direta com Cristo, ou seja, a gente costuma dizer que a gente senta com Cristo, né? Quando a gente conversa e tem intimidade. Mas nem todo mundo vive isso, que está buscando a sua verdade. Como conectar essa experiência com o autoconhecimento, com buscar... Porque você é um cara que não para de buscar autoconhecimento. Sim. Porque... veja se para você também faz sentido. Quando a gente não se conhece, a gente muitas vezes não sabe os lixos que a gente carrega. Sim. E às vezes, quando a gente tem alguns lixos mesmo, eu gosto dessa palavra porque escancara, né? Bem verdadeira. Sim, escancara. É isso mesmo. Esses nossos lixos, às vezes, inundam o coração, às vezes acontece alguma coisa que nos afastam dessa verdade essencial, que é a identidade em Cristo, né? Boa. Então, como que tu orientaria as pessoas a conectar esse mundo que é o mundo espiritual, o mundo prático, né? Associando aí essa experiência espiritual com o autoconhecimento? Eu vou usar o exemplo do próprio Jesus. Jesus, dentro do cristianismo, ele é Deus. Deus e Jesus são um só. O próprio Jesus falou, eu e o Pai somos um. Então, dentro de uma visão crística, cristã, Jesus e Deus são a mesma pessoa. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, é engraçado, é interessante ver isso nos evangelhos, porque Jesus, mesmo sendo Deus, em determinados momentos, ou em muitos momentos, ele se retirava. Ele se retirava para ficar a sós com o Pai. Ele se retirava para voltar para si.
Ele ia, curava, pregava, libertava as pessoas, fazia um monte de coisa, mas sempre tinha um momento dele com ele mesmo. Ele com a essência dele. Porque senão a gente corre o risco de se perder por causa dos outros, por causa do lixo dos outros ou até mesmo dos nossos lixos. A gente corre o risco de se doar tanto que a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Então, quando eu olho o que Jesus fazia, Jesus não precisava fazer aquilo, porque ele era Deus, onipotente, onisciente, tinha toda a força, todo o poder, mas mesmo assim ele saía do meio de todo mundo, deixava os discípulos, deixava os apóstolos, deixava os necessitados, deixava os doentes e dizia: eu preciso ficar a sós, eu preciso me conectar com a minha essência, eu preciso passar tempo comigo. E é isso que tem faltado na vida de muitas pessoas. A gente tem tempo para todo mundo e para muitas coisas, mas a gente tem pouco tempo para nós mesmos. Eu falo e eu costumo falar isso e bater nessa tecla porque as pessoas acreditam que oração é um momento da vida de ficar falando um monte de coisa. Na verdade, a oração é um momento de você aquietar-se. É o momento de você fazer esse movimento que Jesus fazia, de sair da bagunça, do barulho, e você ficar a sós. Você silenciar, você se aquietar, você ouvir os sons do seu coração, do seu pensamento, do barulho externo. Mas esse movimento de você sair do barulho e você se aquietar é justamente que traz a conexão com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. A gente está tão num movimento tão intenso de tantas coisas que a gente tem que fazer que a gente está perdendo essa essência do aquietar-se, do parar-se, do escutar-se, do autoconhecer-se. Porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muita coisa para falar. A gente tem muita gente para tratar. A gente tem muita gente para curar. A gente tem muita gente para aconselhar. Mas quem está nos aconselhando? Quem está nos tratando? Então eu preciso parar para poder receber esse tratamento. De quem? Da fonte. Não somente de um canal, mas da fonte, que nos alimenta, que nos abastece toda vez que eu dou espaço para que isso aconteça. Então a minha verdade, ela precisa ser alimentada todos os dias. E para eu alimentar todos os dias, eu preciso me conectar com ela todos os dias. A minha verdade é Jesus. Todos os dias eu preciso olhar para minha esposa e dizer: amor, eu vou ali, tá? Fica aqui. Eu vou ali para o meu escritório, eu vou ali escutar uma música, eu vou ali ficar a sós. Ah, mas deixa eu fazer contigo. Agora não. Eu preciso do meu momento. Sim. A gente vai ter o nosso momento junto, a gente vai ter o nosso momento de igreja, a gente vai ter o nosso momento com outras pessoas, mas eu preciso do meu momento. E ela sabe tanto que quando eu não pratico o meu momento, eu acabo deixando de lado a minha verdade. E aí eu me perco na impaciência, eu me perco no nervosismo, eu me perco no estresse. Eu mesmo e ela, a gente já se conhece. Quando eu estou muito estressado, é porque eu estou passando pouco tempo a sós. Uau, que lindo. Ô, Rogério, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando, estou refletindo, porque eu penso um pouco na minha vida também. A gente faz muito isso. A gente às vezes nem se conversa tanto sobre o que a gente faz, porque é tão natural, porque eu tenho os meus momentos, eu gosto muito de ter o meu momento no carro, os meus momentos no meu closet, momentos onde eu me retiro. E eu sou muito também de ter o meu momento na minha bolha. Que é assim. Eu digo que eu brinco que eu sou meio maluca, né? Do nada, eu faço assim. Eu tô sentindo alguma coisa muito importante e às vezes eu posso estar no coletivo e eu entro numa bolha. É onde eu fico ouvindo ou sentindo alguma coisa muito importante que veio no meio, né? E aí, falando dessa bolha, me veio uma reflexão, que você foi falando isso, minha reflexão é a seguinte. Como que a gente pode mostrar para as pessoas o que está me preocupando ultimamente? O que as pessoas muitas vezes entendem? Que passar um tempo com Deus é fuga. Como uma fuga, usa isso como fuga. Uhum. Ah, eu não vou olhar para esse problema, eu vou só orar. Boa. Eu não vou enfrentar, eu vou orar. Então, o importante eu tenho que ir para a igreja. Aí você vai para a igreja, mas não fica com o marido, com a esposa. Não respeita essa primeira
ordem, né? Que a igreja é a sua casa, a sua família. Boa. Aí eu preciso estar em obra, né? Fazendo lá na igreja, mas mas eu tô no projeto de Deus. Aí tem aquela justificativa carimbada, né? Projeto de Deus. Não, mas eu tô lá. Só que muitas vezes se perde no caminho, que se perde de si mesmo, fica focado mais naquilo que é execução do que na conexão. Então, é importante que a gente também fale sobre isso, sobre esse tempo que eu tenho de conexão. Eu tenho que me manter assim, não é só uma questão de se me retirar um tempo. Sim. É que eu tenho que me retirar, mas eu tenho que me manter conectado na vida, porque senão é fácil se perder. E aí, deste lugar, de conectado comigo, conectado com Deus, me posicionar na vida. Ou seja, qual é a minha verdade? Eu não preciso ficar me adaptando o tempo todo aos outros, sim, se eu tenho a minha verdade. E aí, isso de viver a espiritualidade na prática, né? A gente conversa sempre muito sobre isso, de viver. Você está comendo uma pizza com os amigos, Jesus está ali junto, você está conversando, está falando, tá... A gente costuma dizer que a gente vive isso. Isso a gente sabe que não é uma coisa muito comum nas pessoas. Mas como que a gente pode traduzir isso que seja... que as pessoas não tratem essa sensação de conexão que você falou agora, eu tenho que ter meu tempo com Deus, como fuga. Porque, como você trouxe o exemplo de Jesus. Jesus, como ele sabia quem ele era, ele não esquecia quem ele era quando estava com os outros. Sim. Ele sabia quem ele era. Sim. Então, ele vivia a espiritualidade o tempo todo, vivia o Deus que ele era ali o tempo inteiro. Só que a gente não faz isso às vezes. Às vezes as pessoas, elas vão lá, estão lá na igreja, nossa, me perdoa, Deus, e não sei o quê, e tudo quanto é coisa. Nossa, estou em paz, lavei minha alma, chorei um monte e tal. No outro dia, os mesmos erros. Aí, não, eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que me recuperar. Eu conheço uma pessoa que traía a esposa direto, né? E aí ele dizia assim, que toda vez que ele viajava, traía a esposa, voltava, sabe o que ele ia fazer? Se confessar no padre. Ele tipo assim, me confessei e limpou. Acabou, resolveu. Aí na próxima viagem ele ia trair de novo. Sim. E aí voltava, se confessava. E fazia isso reincidentemente, como se a confissão ou aquele momento que lavou a alma e tal, resolvesse. Não, é uma postura. Sim. Né, de encontro. Então, a gente precisa convergir esses dois pontos, né? Eu preciso ser uma pessoa conectada e não ter só momentos de conexão. Perfeito, né? Perfeito. Isso daí, inclusive, é um dos sintomas de uma espiritualidade doentia. Verdade. A espiritualidade adoece também quando ela não é dentro da essência da liberdade. Então, ela pode adoecer. E um dos sintomas da espiritualidade doentia é justamente usar a espiritualidade como fuga. Aí a gente volta para a Bíblia e vê que quem é que Jesus mais batia? Jesus não batia nos pecadores, ele tinha misericórdia com eles. Jesus não batia no sentido de ser agressivo com as prostitutas. Não, ele tinha misericórdia com elas. Jesus não era agressivo com os doentes, os possessos. Não, ele expulsava e acolhia. Jesus, ele era agressivo com os hipócritas. Jesus, ele não tinha, eu vou usar um termo que é humano, né? Para se tratar de Deus, às vezes a gente pode tratar de outra forma, mas Jesus não tinha paciência com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus usavam de uma espiritualidade doentia. Era somente a capa. Era somente aquilo que eles carregavam. Mas o coração deles não carregava a essência da verdade. Eles estavam mais preocupados com a aparência do que com a essência. Estavam mais preocupados com a roupa do que com o coração, com o tratamento do seu coração. E aí eu tenho duas histórias para contar da minha época ainda quando eu era padre. Uma foi que eu atendia em confissão toda semana. Toda quinta-feira eu atendia. Aí eu cheguei numa paróquia, numa igreja nova, lá no Goiás. Cheguei lá, primeiro dia que eu fui atender. Aí lá vem um jovenzinho, seus 21 anos. Ele chega e diz, padre, eu pequei. Eu disse, qual foi o seu pecado? Padre, eu cometi isso. Eu disse, não, tá bom, você precisa de ajuda, quer alguma coisa? Não, eu só me arrependo, eu estou muito arrependido, estou muito desolado porque eu caí nisso. Eu disse, não, fique em paz, dei a absolvição, foi embora. Na outra quinta-feira, cheguei lá para atender confissão, lá vinha um jovenzinho de novo. Padre, eu pequei. Eu disse, qual foi o seu pecado? Mesmo pecado. Eu disse, não, meu irmão, mas seja mais resistente, você confessou semana passada, seja mais forte, busque maneiras de resolver isso, perceba onde é que você está caindo. Comecei a dar questões práticas para ele, né? Foi embora. Terceira semana, lá vem um jovenzinho de novo. Padre, pequei. Eu disse, qual foi o seu pecado, meu filho?
O mesmo. Aí aquela paz espiritual já foi diminuindo, né? Eu disse, meu irmão, de novo? Aí ele, pois é, eu não queria, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber um dos sintomas dessa espiritualidade que acontece em muita gente, que é o escrúpulo. O escrúpulo é, você cai no pecado, você fica se lamentando, chorando, mas você não faz nada para mudar. Você tem aquele problema, você fica gritando para todo mundo, eu quero mudar, eu quero mudar. Quando eu digo, vamos, eu vou te ajudar, e você diz, eu não consigo, eu não quero, eu não dou conta. Isso acontece muito, a gente trabalha com rede social, a gente sabe. As pessoas, todos os dias, tem alguém no nosso direct dizendo, me ajuda. Aí a gente diz, vou te ajudar, faça isso, isso, isso. Ah, mas eu não consigo. Então isso acontece o tempo todo. Quarta semana, quando eu cheguei lá, primeira pessoa que estava lá no local onde eu atendia, o mesmo jovenzinho. Eu olhei para ele e disse, hoje eu não vou te atender. E ele disse, mas você tem que me atender, você não pode negar. E eu disse, você fez tudo o que eu passei para você na semana passada? Ah, eu tentei, mas não consegui, então eu não vou te atender hoje. E eu não vou te atender até quando você não começar a fazer o que tem que ser feito. Porque senão isso aqui está virando uma palhaçada. A espiritualidade, a oração, o jejum, essas coisas, para muitos não passa de uma dieta. Não passa de um consolozinho. Porque todas essas coisas têm que ter mudança de vida. Tudo que a gente faz no campo espiritual reflete na nossa vida social, na nossa vida prática. Tem que ter mudança. Tem que ter arrependimento. Mas arrependimento não significa lamentação, significa metanoia. Mudança de mentalidade. Eu preciso olhar para mim e dizer, cara, eu sou muito agressivo, eu preciso da mansidão. Então eu vou praticar essa mansidão. Eu fico brincando com a minha esposa quando a gente está no trânsito. O trânsito de São Paulo é uma bênção, né? E a gente está lá no trânsito, o local para a gente chegar fica 2 quilômetros. O Waze está dando que vai chegar em 40 minutos. Aí eu digo, meu Deus, eu vou andar 2 quilômetros de carro e são 10 minutos. Aí a gente para e diz, amor, eu sei o que é isso. Aí ela, o que é? Isso é para a gente adquirir a virtude da paciência. Vamos louvar, vamos agradecer e vamos adquirir essa virtude, porque não adianta. Se a eu tô vida dá a oportunidade todos os dias para exercer alguma virtude, né? Se eu estou sendo impaciente ali, eu posso olhar para um lado como sendo um movimento espiritual para que eu possa adquirir a virtude da paciência. Então vamos botar uma música boa, vamos conversar, vamos ali aproveitar aquele momento. Eu não atendi mais aquele jovem. Passou 3 semanas, aquele jovem volta e diz, eu vim me confessar. E eu disse, qual é o seu pecado? Aí ele disse, outro pecado. Aí eu parei e disse, e aquele lá? Aí ele, mas nunca o cometi. Eu digo, amém, agora sim, agora a gente pode falar de novo, agora a gente pode trabalhar, porque a vida espiritual tem que transformar a vida. Nossa, é muito forte isso que você trouxe, porque as pessoas às vezes acham que a pessoa tem que estar totalmente perfeita, né, para merecer algo na vida. Ah, não, eu fiz isso de errado e fica se punindo por aquilo. A verdade é que você a vida inteira vai errar. Toda. A vida inteira vai ter alguma coisa que você vai tropeçar, que você vai ter que pedir desculpa, vai ter que rever. Agora, a reincidência do erro é que é o problema. Ou seja, o mesmo erro, opa, tem um problema. Tem um problema. Então, vamos descobrir qual é a origem desse erro. Então, você fala assim, tem aquele que diz assim, ah, eu não consigo. Peraí, eu não consigo ou eu não quero? Porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade real, ela não consegue. Vou dar um exemplo, depressão. Às vezes a pessoa está deprimida, e aí você orienta algumas coisas, ela não está conseguindo. Então, peraí, precisa de ajuda emocional para isso. Então vai precisar de uma terapia, ou vai precisar de uma intervenção para que ela possa enxergar qual é essa dor, essa pulsão de morte que ela tem. Porque não é só espiritual, é um monte de outras coisas. Sim. Então eu não consigo, então tá, então deixa eu te ajudar. Então o eu quero é muito importante, né? Eu quero sair desse movimento, eu quero fazer alguma coisa para melhorar. Aí, aquele problema pode resolver, mas vai surgir outro. Vai surgir outro. E aí, o mais legal é saber que a gente vai amadurecendo. E aí surge um problema que se você tivesse tido esse problema 10 anos atrás, você não ia dar conta. Mas você, ao longo da vida, vai ganhando recursos para poder lidar com o problema que é maior do que antes. Você olha para trás e vê, meu Deus, eu sofri, quase morri por causa daquele problema lá,
Mas, na verdade, esse problema aqui, se você tem recursos emocionais, recursos espirituais para enfrentar, você vai ter mais maturidade para resolver ele. Então, a gente também tem que entender isso. Senão, a gente vai estar sempre lamentando como crianças birrentas, né, o leite derramado lá do passado. E, aliás, tem gente que gosta disso, de ficar preso no passado reclamando do que aconteceu. Perfeito. A minha vida está uma droga por causa daquilo que aconteceu no passado. Então, a tua vida é uma escolha. O que tu vai fazer com que você viveu no passado hoje pode ser muito diferente o resultado que você vai ter amanhã. Então, a gente estava falando de verdade e posicionamento, ou seja, eu descobri a minha verdade, é eu reconhecer quem sou eu, de fato, né? Quem sou eu emocionalmente, quem sou eu espiritualmente, quem sou eu na minha família, a gente que fala muito do sistêmico, né? Qual é o meu lugar no meu sistema, para eu reconhecer que eu sou um filho amado da minha mãe, do meu pai, e filho amado de Deus. Ah, não, tem gente que não quer nem olhar pai para mãe, é direto Deus. Como se, esses dias eu postei um vídeo falando sobre as 3 razões para você parar de falar mal da mãe. Nossa senhora, tem centenas de comentários nesse vídeo falando, porque você não sabe que tem uma mãe narcisista, eu não tenho que perdoar minha mãe, porque minha mãe acabou com a minha vida, eu não tenho que amar uma mulher desse jeito, uma mulher que só foi agressiva. Ou seja, tudo de ruim que aconteceu na tua vida, a culpa é da mãe. Sim. Ok. Deus não ia querer que eu convivesse com uma mulher dessa, Deus não sei o quê. Quem deu a vida foi Deus. Essa foi uma das frases mais usadas. Quem deu a vida foi Deus, a minha mãe não me deu a vida. Aí teve uma resposta que eu resolvi dar, bem longa, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o ventre da sua mãe não é importante, por que Jesus precisou de um ventre de uma mulher para vir à Terra? Perfeito. Só uma pergunta. Outra coisa, Deus autorizou você vir para a Terra através dessa mulher, deste ventre. Se você diz que Deus deu a vida, você está dizendo o quê? Que ele está errado por ter escolhido ela? É uma contradição. Sim. Onde é que está a fé nisso? Então, assim, a gente precisa enxergar para a nossa história. Beleza, aconteceu o problema lá com a minha mãe e com o meu pai. Eu não preciso conviver com aquilo que é tóxico, abusivo, né? Terrível, às vezes é uma relação muito terrível. Mas eu tenho que me deslocar daquilo e reconhecer que aquele portal, ele existiu. Enquanto eu guardar ódio, mágoa, rancor, eu não tenho espaço para viver a verdadeira espiritualidade, Perfeito. Que é o amor. As pessoas acham que a espiritualidade é só oração. Não é amor. E amor é exercício. Exato. Se eu não consigo exercitar o amor com as pessoas, eu não posso dizer que eu estou vivendo uma vida espiritual. E aí, ou seja, não é o suficiente você estar lá, pagar o dízimo, estar numa igreja que você escolheu, ou né, estar na sua obra lá, sem você perdoar, reconhecer a grandeza da sua mãe e do seu pai, que apesar de todas as feridas que ela teve ou gerou, ela te deu a vida. E a vida, ou se você respira, você tem a oportunidade de fazer diferente de novo e de ter uma vida boa. Então, curar essas feridas é importante, traumas, curar essa relação com o meu mundo, né? Onde eu vivo, relacionamentos que eu tive, às vezes anteriores, né? Um casamento que foi terrível, um relacionamento que machucou. As pessoas são muito feridas, Rogério. Sim. A gente vê muito nossas redes sociais. As pessoas trazem comentários, trazem direct, trazem caixinha de perguntas, um sofrimento da alma mesmo. Então, a gente tem que dar espaço para elas poderem falar de sofrimento, ou seja, é real o teu sofrimento. Então, assim, eu não estou conseguindo sozinho, peço ajuda, mas diga, eu quero. Né, abrir o coração para buscar essa ajuda, para viver de fato essa espiritualidade no dia a dia, para reconhecer o amor, para saber perdoar, para você saber integrar, né, essa dor que aconteceu pode se transformar num propósito no futuro. Tem pessoas que, nossa, passaram por dificuldades terríveis na vida e que transformaram essa dificuldade numa motivação para poder ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo. Um exemplo mais comum que eu vejo é o usuário de drogas. Você observa, as pessoas elas se curam, né? E passam a ajudar outras pessoas para sair desse mundo. Então, é muito lindo. Eu acho que a base de tudo, o fundamento de tudo isso que a gente está falando é justamente trabalhar as crenças do coração. A verdade que a gente carrega. Porque, como você diz, se a pessoa carrega a crença do coração de que não dá conta, de que não tem como, de não querer olhar para os lixos que precisam olhar, não tem milagre que dê jeito. Não tem. É uma coisa, eu fiz um vídeo, a gente gosta de fazer uns vídeos mais polêmicos, né? Mas eu coloquei lá no vídeo, a oração não tem poder. A oração não tem poder. É meio complexo ouvir falar isso. Mas se a oração tivesse poder, talvez não existisse quase ninguém nesse mundo. Porque quantos disseram, que Deus mate essa pessoa? Tem gente que manda matar, tem gente que... Se a oração em si tivesse poder... as coisas não existiria mais ninguém. A oração não tem poder.
Ou estariam todos salvos, porque quantas pessoas oram pela paz do planeta. Exato. Né? A gente está, infelizmente, vivendo guerras aí, que tem gente que está orando há tanto tempo. Mas quem está lá na guerra não quer. Não quer parar. Então, a oração em si mesma não tem poder. Agora, a fé que eu carrego no coração, a partir da oração que eu faço, do jejum que eu faço, da vida que eu levo, aí sim tem um poder, porque aí trabalha a crença do meu coração. Uma vez eu fui para um curso, e aí era até um estrangeiro, ele chegou para mim, estava num público assim, com todo mundo, e uma pessoa levantou a mão assim e disse: pastor, eu estou me sentindo mal hoje, eu estou com uma enfermidade, eu estou muito doente. Ela estava se sentindo mal naquele momento e o pastor olhou para ela e disse: você acredita que você pode ser curada agora dessa enfermidade? E ela olhou e disse: ah, pastor, mas eu já tomei o remédio, quando o remédio fizer efeito, aí vai melhorar os sintomas. Aí ele olhou: não, a pergunta não foi essa. Eu perguntei se você acredita que você pode ser curada agora dessa enfermidade. Porque se você acredita, eu vou fazer uma oração por você. Uau. Se você não acredita, eu nem vou orar. Aí eu estava no cantinho, olhei e disse: caramba, que interessante. Então não é a oração que muda, é a fé. É o que ela acredita. E a oração de muita gente não está mudando ninguém porque a pessoa não acredita. Porque a pessoa não tem essa verdade. Porque a pessoa não trabalha o seu coração. Então, antes de orar, trabalhe o seu coração para que você acredite nisso. E perceba o que é que você está acreditando. Às vezes as pessoas chegam: Rogério, você acha que meu casamento ainda tem salvação? E a resposta que eu dou para todo mundo é: se você acredita, tem. Se você não acredita, não tem. Ah, mas ora pelo meu casamento. Se você acredita, vamos orar. Está tudo certo. A oração é uma expressão do que eu acredito. Essa oração toca o céu. Agora, uma oração de desespero, de eu estou acabado, eu vou sofrer, eu vou morrer, e não sei, e eu estou lá de vigília, 80 horas de vigília, não sei o quê, mas eu não acredito naquilo, são palavras ao vento. Infelizmente, são palavras ao vento que não tocam o coração de Deus. Porque Deus não se toca por meio das nossas palavras. É tanto que Jesus fala: quando for orar, não use de muitas palavras. Porque o Senhor sabe o que você precisa. Então, quando você for orar, use de poucas palavras. Trabalhe o seu coração. Isso toca o coração de Deus. Então, ou eu trabalho a minha verdade para poder desfrutar de tudo aquilo que eu acredito, ou então não adianta. Você sabe que uma das orações, a oração mais frequente que eu faço na minha vida é a busca da cura do meu coração. Eu sempre peço para Deus curar meu coração, para afastar de mim tudo aquilo que me afasta dele. Perfeito. E que eu tenha a sabedoria de aproximar de mim aquilo que me aproxima dele, né? Ou de me aproximar de pessoas, situações que me aproximam dele. E quanto mais a gente trabalha com cura, eu estou aí há 20 anos trabalhando com cura, mas eu vejo o seguinte, por exemplo, se tu observar, você viu ali que cada vez mais está acontecendo isso, as pessoas elas vão se curando, elas vão se reconciliando com a verdade delas, vão olhando para trauma, vão olhando para a relação com a mãe, a relação com o pai e tal. Chega uma hora que elas querem viver o amor de Deus. Tipo, agora eu dou conta, eu assentei a casa. Eu quero. E aí você estava falando do o não acreditar ou acreditar, né? E aí passou vários exemplos na minha cabeça. Por exemplo, a relação com o dinheiro. Se você tem memórias sistêmicas inconscientes sobre o dinheiro, por mais que você ore para que as coisas deem certo, não vai dar, porque você não curou essas memórias. Você vai ter que olhar lá, o que aconteceu, o que tem ali, que eu carrego na veia, que eu sou muito leal ainda. Estou leal à minha mãe, que sofreu muito, ao meu pai, que sofreu muito, a meus avós, o meu sistema. Não, mas o meu sistema foi muito pobre. E aí, a pessoa fica com aquilo tão impregnado na veia dela, nas vísceras, que ela acha que tudo é pelo esforço. Enquanto que Deus é a abundância. E quando você vira essa chave, você vai dizer: uau, mãe, pai, ainda que para vocês tenha sido difícil, para mim vai ser leve e esse vai ser o jeito de honrar vocês. Curar essa crença
para poder abrir espaço para uma crença nova. Perfeito. Né? Perfeito. Que daí eu vou na relação do fluxo e aquilo que Deus quer para minha vida. E eu tenho até um testemunho para dar de uma coisa que você transformou em uma crença em mim. Que dentro de um movimento que a gente estava fazendo, você chegou para mim e disse: Rogério, você precisa acreditar que para ter dinheiro não precisa trabalhar muito. Naquela hora eu parei assim e disse: cara, que doideira. Por quê? Porque meu pai, por exemplo, que é a minha referência de trabalho, meu pai, até hoje, ele é aposentado, mas até hoje ele trabalha das 8 às 18 horas seguida. E ele dizia para mim: filho, tem que trabalhar muito, tem que suar muito, não é fácil não. É difícil, a gente tem que lutar muito. Na minha adolescência, meu pai trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite. E eu na minha inocência, eu perguntava: mas pai, o senhor trabalha demais. Ele: meu filho, para te dar essa condição, eu preciso trabalhar muito. Então eu cresci com essa crença de que precisa de muito esforço, de muito suor, de muito sangue. E aí você chegou uma vez para mim e disse: Rogério, não precisa de tanto. Isso foi uma direção que você deu para mim, não é que seja para todos. Sim. Foi uma direção para mim. Você disse: Rogério, não precisa de tanto. Pode ganhar dinheiro, pode fazer dinheiro tendo tempo para a família. Pode fazer dinheiro tendo momentos de lazer. Pode fazer dinheiro tendo espaço com os amigos. E aí, naquele momento, eu parei e disse: eu preciso acreditar nisso. Porque eu não acredito nisso. E se eu não acredito nisso, eu não vou fazer dinheiro. Porque eu preciso trabalhar muito para poder fazer. Então, eu preciso acreditar, eu preciso trabalhar isso no meu coração para que eu dê o resultado daquilo que eu quero viver. Senão, não adianta. Aí, dali, eu comecei a trabalhar, a tirar esse sentimento de culpa. Eu ficava com sentimento de culpa porque meu pai acorda todo dia às 6 da manhã. Eu poderia acordar às 8, às 9. E eu ficava: cara, não, eu estou errado. Está dando errado, porque eu tenho que acordar mais cedo para trabalhar mais, para me esforçar mais, para fazer mais. E aquilo carregava o meu coração de um sentimento de culpa que eu não conseguia produzir. Eu ficava somente me lamentando e me culpando por aquilo. Porque eu precisava de muito esforço para fazer dinheiro. Aí uma palavra sua no movimento, acho que foi no Days, que a gente estava lá, você nem lembra, estava lá no monte, era um movimento que a gente estava fazendo e você chegou para mim e disse: Rogério, você só precisa acreditar que não precisa de muito esforço para fazer dinheiro. Você não precisa trabalhar tanto. Aí ali acabou o momento para mim. Pensar que em tudo assim pode ser mais leve, né? Tudo. Um casamento pode ser mais leve. Eu também tive que me curar muito para poder ter um casamento leve. Então, o dinheiro é um dos exemplos, o casamento é um dos exemplos, a questão da sexualidade é um exemplo muito importante também, que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade. Ou seja, o que tem ali, né, nas memórias do meu corpo, do meu sistema, que precisa ser curado para poder abrir espaço, para poder conseguir fazer novos movimentos e ficar cada vez mais perto de Deus. Então, tudo que a gente faz é para isso, né? É para a gente conseguir. Imagina a dor de alguém que vem de um relacionamento de paz. Para você. Oh, obrigado. Obrigada, verdade. Começar a ficar rouca, né? Imagine a dor de uma mulher, de um homem que viu seus pais se separando, viu o pai agredindo a mãe. Então ela acredita que relacionamento, que casamento não tem como ser maravilhoso. Não tem como ser feliz. Porque ela carrega uma crença do que ela viu, do que ela experimentou. Então, a verdade que a gente tanto tem falado, que muda o posicionamento, é justamente isso. O que eu acredito no meu coração é que muda as minhas decisões. E uma coisa muito importante, Rogério, que me veio agora, acho que a gente tem que falar sobre isso, é assim, a minha verdade e a minha cura e o meu movimento de curar meu coração para me aproximar mais de Deus é meu. É seu. E o seu movimento é seu. Por que eu acho importante isso? As pessoas têm que parar de acreditar nas regras universais. Perfeito. Tipo assim, isso aqui serve para todo mundo. Perfeito. Não serve. Entendeu? Aquilo que é seu é sob medida para você. E uma coisa que eu reflito muito, assim, eu respeito demais o sacerdócio, né, os pastores e padres e tal.
Eu gosto de ouvi-los, mas o que define qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida não é o que eles falam. A não ser que tenha sido, que eu sinta no meu coração Sim. que foi inspirado pelo Espírito Santo. Sim. A minha relação com Deus é eu, Deus, e aí eu vou ler a palavra, por exemplo, a Bíblia, eu não aceito interpretação de outras pessoas sobre aquilo que eu estou vivendo. Eu olho para aquilo ali e digo, Deus, o que você quer falar comigo sobre isso aqui? É linha direta. Para Sim. que eu vou precisar de como é que se diz? Intermediadores. É linha direta. Por que para mim... Claro, eu tô num nível de espiritualidade que eu fui conquistando com isso Sim. também. Eu acho que a gente também tem que Relacionamento. passar por isso. Às vezes você precisa ainda passar por orientação e tá sob uma liderança espiritual, às vezes é importante. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa idolatra tanto um líder espiritual que tudo que ele fala parece... É uma verdade uma absoluta. verdade. Então, é a verdade que o meu pastor disse, a verdade que meu orientador, meu mentor, meu coach, minha psicóloga, o meu médico. Não é assim, as pessoas se apropriam. É verdade. E aí aquilo, meu Deus, eu fui orientada direto para aquela pessoa e você atribui para ela um know-how tão extraordinário que às vezes nem Deus deu o seu know-how todo para ela, você acredita, você que botou. E aí Deus quer falar com você, você não abre espaço, porque você quer que venha da boca de uma pessoa que você confia. Isso eu presencio todos os dias. Isso é irritante. Então, assim, não, mas o pastor disse tal coisa, mas o que Deus disse pra você? Sim. Qual que é o teu jeito? Qual é a medida pra você? Né? Esses dias... Tava eu e meu marido conversando, sabe que ele tem um lado meio religioso, e eu tenho que tomar muito cuidado pra gente não discutir e tal, né? E aí ele falou uma coisa que aquilo me queimou o coração, me deu uma raiva na hora. E aí eu pensei, calma, isso é pra ele, é o mundo dele. Ele tava falando uma verdade que pra ele é absoluta, sobre o jejum. Sim. Aí ele falando que o jejum é um absurdo uma pessoa comer uma coisa de manhã, fazer um jejum da manhã até a ceia. Tipo assim, tem gente que quer fazer o jejum assim, tomar um café da manhã. Um café da manhã bem levezinho, não almoça, não lancha, e de repente lá de noite toma alguma coisinha, um suco tal, né, alguma comidinha de noite. Ele falou, não, isso não existe. Ele falando, né? Isso não existe, porque é um absurdo. Eu falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. Para você, o almoço não é a refeição mais importante. Mas para algumas pessoas, o almoço é a refeição mais importante que existe. Viver. Faz parte da crença familiar dela. Sim. E aí, para ela, o sacrifício é esse. É isso. Então, como é que você pode ter ousadia de dizer que não funciona? Funciona se para ela e Deus, no combinado dela com Deus, no acordo que ela teve com Deus, no relacionamento que ela teve com Deus, funciona. Claro. Então, assim, a gente nunca pode entrar no meio do que Deus disse para alguém. Perfeito. Quem eu penso que eu sou para dizer, não, você entendeu errado o que Deus te disse? Exato. Né? Se a tua orientação é essa e a tua fé está te direcionando e está te trazendo uma verdade sobre você e você está se tornando uma pessoa melhor, não deixa ninguém interferir nisso, não. Perfeito. Né? Perfeito. E isso, inclusive, eu me incluo e te incluo, porque nós somos a autoridade no que falamos. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa escuta um vídeo meu, ela acha que aquilo é a verdade absoluta. Não é, tem que caber aquilo no teu coração. Perfeito. Coube para você? Serviu o chapéu? Perfeito. Não serviu? Pula pro próximo vídeo. Porque às vezes a gente está falando por uma coisa que a gente sente que a gente tem que gravar, porque a gente tem que atingir algumas pessoas que de fato precisam ser provocadas por aquilo, mas se não mexeu com o seu coração, não faz sentido para você, pula pro próximo. Não é assim? É assim que a gente tem que ver. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, gosto muito dele, e ele também trabalha com espiritualidade, né? Sendo que a linha dele é diferente. A linha dele é dizer, faça isso, isso e isso, e vai acontecer isso. Então ele diz, se você orar, fizer essa oração, vai acontecer aquilo. E eu brinco com ele, eu digo, o meu amigo, funciona desse jeito, não é qualquer pessoa que vai fazer essa oração que acontece isso. E aí uma vez ele chegou para mim e disse, mas Rogério, é isso que as pessoas querem. Elas querem que eu dê um método para elas. Elas querem que eu dê a oração que elas têm que fazer toda noite. Aí eu olhei para ele e disse, mas não é isso que elas precisam. Elas precisam desenvolver o relacionamento delas. Então tem uma coisa que a maioria quer, é o método pronto. Se eu fizer agora um vídeo dizendo, faça isso, isso e isso, e sua vida financeira vai mudar, bomba. Porque é o que elas querem, mas não é o que elas precisam. O que as pessoas precisam é desenvolver essa maturidade espiritual. Por quê? Porque nem sempre eu, como mentor, vou estar com elas.
vai ter momento que elas vão estar sozinhas. Exatamente. E aí, se elas forem ingênuas, infantis, elas não vão saber lidar com aquela situação. Esse é o maior esforço que eu faço dentro das minhas mentorias. É fazer com que as pessoas desenvolvam a maturidade espiritual. Né? Autonomia. Que elas se tornem... como é que se chama quando ela consegue 18 anos de idade? Maioridade. Que elas se tornem... Que ela alcança a maioridade. Maioridade agora sou eu comigo mesmo. Eu vou fazer as minhas coisas. Fiz certo? Amém. Fiz errado? Culpa minha, responsabilidade minha. Vamos alterar, vamos. Então as pessoas querem tudo prontinho. E dentro das igrejas isso é uma bênção para oferecer. E sistemicamente, quem quer tudo prontinho? A criança. A pessoa não quer adultecer nunca. Exato. Quer ganhar tudo de mão beijada, inclusive as broncas. Tem gente que gosta de bronca. E gosta. Fale o que eu estou fazendo de errado. Não, faça bronca. Então, às vezes, a pessoa não quer se autorresponsabilizar mesmo, não quer nem tomar consciência do que está fazendo de errado. Exato. Diz pra mim o que é certo, o que é errado, por onde eu vou, o que eu faço, pega na minha mão e vai. Agora, a responsabilidade, por exemplo, que eu tenho e você tem eu conquistei algo pra minha vida a duras penas, baseado nas minhas dores e tal, e ganhei minha maturidade, e eu quero que você ganhe maturidade também, que é autonomia, para você ter relacionamento direto. Você não precisa... Eu não estou dizendo que a gente não deva congregar ou estar em comunhão numa igreja, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Tem que ter. Só que duvide também... Olha, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu vi um vídeo que um amigo meu postou, eu até pensei, será que eu uso o mesmo vídeo para postar? Pensei, não vou, é muito forte. Era uma cena, não sei se tu viu isso, de uma criança que foi ser batizada e o padre bateu na criança. Você viu isso? Uma cena tá viralizando aí, um vídeo. Depois eu quero ver para eu postar. O padre bate na criança. Então, assim, bate mesmo? Bate na criança. E aí, o que aconteceu ali que eu vi? Que todo mundo ficou sem saber, sem reação, e uma pessoa lá da igreja pega e toca no padre, tipo, sem saber o que fazer. Mas olha o que acontece. O que mostra ali? Que os pais também não são livres. Sim. Porque eles são tão obedientes àquele padre que eles não conseguem enxergar que por trás da batina existe um homem ferido, que provavelmente ali aconteceu alguma coisa que despertou um gatilho nele, emocionalmente falando, e ele acabou agredindo a criança. Então o que acontece? A gente não pode olhar para uma pessoa e endeusar ela, santificar ela. Por trás daquela pessoa existe um homem, uma mulher, então com suas dores, com suas feridas. Então a gente precisa entender isso. Por isso que a gente não pode colocar num pedestal lá, respeitar uma coisa, idolatrar é outra. E tem muita gente que não entende que é idolatria. Perfeito. Acha que idolatria é só referente a outros deuses. É tem só ter uma imagem dentro de casa, é idolatria. Idolatria muitas vezes é você com seu pastor, é você com a sua esposa, Perfeito. Você com seus filhos, idolatrando os filhos, idolatrando, ou seja, tudo aquilo que vai acima de Deus. Sim. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. E muitas vezes a pessoa coloca o seu líder acima. E aí eu trouxe esse exemplo para a gente lembrar que as pessoas, todos somos humanos, todos cometemos erros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente também tem que ter essa direção nossa. Peraí, eu cometi um erro, eu preciso de cura. Fulano, não é porque ele é líder que ele não pode cometer um erro, ele pode cometer um erro. Então você não tem que confiar cegamente nas pessoas, a gente confia em Deus. Se Deus usa as pessoas, maravilhoso, a gente está em oração direto com ele vai usar. Vai usar alguma situação para poder falar com você. Mas esse vínculo teu, né, essa intimidade tem que ser direto com ele. E a partir dele, inclusive, ele vai direcionar para quem que você deve perguntar alguma coisa, o que você vai fazer, né? É a importância de reconhecer as fases de cada pessoa, né? Não adianta eu querer colocar todo mundo num bolo e dizer, façam todos desse jeito que vai dar certo. Exatamente. Não dá, porque cada um carrega uma verdade. Cada um carrega a sua crença, o seu momento. Então não adianta, eu falava muito com minha esposa, né? Eu passei um tempo agora com meus pais e com os pais dela e foi maravilhoso, porque a gente olhava e dizia, tá vendo, amor? As crenças dos nossos pais como são. Olha como são diferentes da gente. E tá tudo bem. É o que eles carregam, é aquilo que eles acreditam. Eu posso olhar para aquilo e ou assumir também para mim ou dizer, não, eu quero fazer diferente. Isso não é desonra. Desonrar não significa não fazer a mesma coisa que os pais fizeram,
Você honrar significa você respeitar, você não querer mudar o outro, mas você não precisa assumir isso para você. Então, quando eu assumi em mim a minha maioridade e a minha maturidade espiritual, eu consegui me posicionar em coisas que eu nunca conseguiria antes, como, por exemplo, deixar de ser padre. As pessoas olham para mim, muitos, e dizem: Rogério, deve ter sido uma loucura, como é que você tem coragem, não sei o quê. Deus deu permissão para isso. Deus falou comigo, eu falei com ele e disse: Senhor, é isso, isso e isso. Tudo bem? Tudo bem. Então pronto. Ah, mas não sei quem falou mal, não sei. Quando eu tomei a decisão, eu virei manchetes aí na internet, um monte de padre religioso falando mal de mim. Em nenhum momento mudei minha opinião. Por quê? Porque eu já sabia quem eu era, eu sabia quem Deus era na minha vida, eu já tinha minha maioridade espiritual, eu iria assumir as consequências daquela minha decisão? Sim. Quais eram as consequências? Ter que começar do zero. Ter que começar tudo de novo. Eu passei 14 anos na igreja. Saí da igreja, eu não saí com nada, a não ser com minha roupa de corpo. Porque, além de tudo, eu era franciscano, como eu falei, e franciscano nem salário recebia. Não podia ter posses nenhum, então não tinha carro, não tinha casa, não tinha nada, nada, nada. Eu somente falei com o Senhor: Senhor, essa é a decisão, agora eu vou pelas portas que o Senhor for abrindo. E estou aqui bem, gordinho, tá tudo certo, não morri não, tá? Estou bem, por quê? Porque eu assumi as responsabilidades daquela minha decisão. E a minha decisão foi tomada eu e Deus. Eu me lembro muito bem, eu honro muito a vida dessa pessoa. Teve um certo momento que eu entrei em crise sobre que decisão tomar, ficar ou sair. E eu comecei a querer conselhos. Comecei a procurar pessoas, mentores que eu achavam importantes. E certa vez eu cheguei para uma e disse: olha, eu estou precisando de uma ajuda. E ela disse: o que é? Eu não sei se é isso ou se é isso. E ela olhou para mim assim e disse: eu vou dizer o que é que você tem que fazer. E eu disse, e eu era padre. Mas no desespero a gente se perde, né? E ela disse: eu vou dizer o que você tem que fazer. Você vai sair daqui agora e vai para o seu quarto, se trancar e falar com Deus. Uau! Ele vai te dizer. Na hora eu era padre, como a gente diz, o padre é mais próximo de Deus. Na hora eu parei e disse: é claro, eu tenho uma resposta dele. Eu posso pedir ajuda? Pode. Procure mentores, cada um tem uma fase. Eu ajudo milhares de pessoas, Sheila ajuda milhares de pessoas, mas não deixe de lado o seu relacionamento. Aí foi quando eu fui para o meu quarto, peguei minha Bíblia e disse: eu só saio daqui quando eu tiver uma direção. Eu não preciso de um plano pronto. Eu preciso de uma direção. De um sim ou de um não já é o suficiente. Eu só preciso da direção. Eu só preciso saber, é por aqui ou é por aqui? O que eu vou encontrar aqui eu não sei. Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Mas eu tenho uma direção. E eu vou desfrutando de cada passo que eu dou. Eu saí da igreja, com 6 meses me casei, com 1 ano e meio minha esposa engravidou, esse ano nasce nossa filha e a gente vai dando passos. A direção é essa. O que vai acontecer eu não sei, mas eu sei que eu estou na direção. E é isso que eu não quero deixar de jeito nenhum. Exato. É a direção. Os planos, projetos, o que ele tem, o que é que vai acontecer, ele vai mostrando. Mas eu preciso da direção. E ele me deu uma direção, ele me deu a direção de eu sair e eu disse: eu tenho a minha maioridade, eu tenho a minha maturidade, eu carrego a minha verdade, sou eu e ele, então eu posso tomar essa decisão. Tem muita gente que não consegue tomar nenhuma decisão na vida porque ainda está, como a gente fala, né, com o rabo preso em várias coisas. Precisa cortar, precisa quebrar isso. E só quebra, essa verdade só quebra com relacionamento. Você e Deus. E isso é construído. Como você mesmo falou, vem de um tempo.
Eu e a Sheila, a gente tem uma amizade hoje. Hoje a gente olha nos olhos, a gente sabe, a gente sente um outro. Mas a gente se conheceu, acho que em 2021, se viu em 2021, foi mantendo uma conversa em 2022, para 2023 a gente ter proximidade e manter um relacionamento. Então, olha só, desde 2021. Então a gente vem construindo isso. Hoje a gente se olha, a gente já sabe, a gente já se percebe. Isso é que a gente tem que construir com Deus. E a gente só constrói com relacionamento. Uma vez Sheila chegou para mim e disse: Rogério, a amizade precisa de presença. Sheila falou, a amizade precisa falar um com o outro, precisa se comunicar, precisa de presença. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente que é muito religioso, mas não sabe nem quem é Deus e Deus não sabe nem quem é ele. Porque não tem presença. Deus sabe. Fica só esperando ele olhar para... Mas o pior é que tem uma passagem bíblica, Sheila, que é terrível, que eu peço a Deus todos os dias que não aconteça comigo. É quando Jesus diz, haverão pessoas que dirão, Senhor, Senhor, e eu direi, eu nem te conheço. Imagina eu chegar lá no céu e o Senhor dizer, sei quem é tu não, pode ir para lá. Eu sei que dentro da onipotência, dentro da onisciência de Deus, ele conhece todo mundo, ele sabe. Mas a Bíblia está lá, terão pessoas que farão milagres, que dirão Senhor, Senhor. E eu olharei e direi, eu nem te conheço. O não te conheço não é saber quem é, claro que ele sabe quem é. É dizer, cara, a gente nunca teve relacionamento, você nunca passou tempo comigo, você nunca parou para me escutar. Você nunca parou para saber qual era a direção que eu tenho para você. Eu nem te conheço. Cara, isso aí dói meu coração. Quando eu leio essa passagem, eu digo, eu quero tudo, menos que isso aconteça na minha vida. Chegar lá, eu olhar para Jesus e dizer, Jesus, ele, quem é você? Eu disse, não dá não. Por isso que eu mantenho o meu relacionamento todos os dias. Por isso que eu alimento o meu coração todos os dias. Esse é o meu maior trabalho. E eu peço ajuda ao Espírito Santo para isso. Todos os dias eu alimento e trabalho o meu coração. As pessoas perguntam como fazer isso. É uma pergunta para mim? As pessoas vão perguntar como, elas sempre perguntam. Como é que faz para ter um relacionamento com Deus, a intimidade? Como é que faz para ouvir Deus? Como faz? Ai, uma coisa que eu escuto isso direto, essa pergunta. Como? E aí, não existe uma resposta pronta para isso. Como as amizades, elas se constroem, você falou do exemplo da amizade, tem um modelo, minha relação contigo é uma, minha relação com a Raíssa é outra, minha relação com a Valéria é outra, perfeito, com a Sandra é outra, com o Gilmar é outra, né? Cada uma pessoa diferente. Deus quer um relacionamento único com você. Né? Com qualquer pessoa, ele quer um relacionamento único, ele não quer ter um relacionamento comigo igual ele tem com o Rogério. Ele quer ter um relacionamento exclusivo com o Rogério e um relacionamento exclusivo comigo. Então, só que você precisa abrir seu coração e pronto, né? Perfeito. E curar as feridas, parar de focar nas pessoas, direcionar, minha vida é um inferno por causa disso, porque meu marido não sei o quê, porque a minha mulher não sei o quê, porque o dinheiro não sei o quê, porque o governo não sei o quê. Enquanto você direciona toda a causa dos seus problemas para fora, nada acontece dentro. Perfeito. Perfeito. Eu não vou dar método pronto. Não é método pronto, tá? Mas vou dizer duas coisas que todo mundo tem que fazer. Todos. Não é um método, mas é uma obrigação. Que sem isso a gente não constrói relacionamento. Primeira coisa, passar tempo. Gastar. Vou usar a palavra gastar mesmo. Que às vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Eu digo, então não tem relacionamento. Então não tem prioridade. Então não tem relacionamento. Se você não tem tempo, não tem relacionamento. Acorde 3 horas da manhã, acorde 2 horas, fique sem dormir, mas passe tempo a sós com Jesus. Não estou falando tempo de igreja, não estou falando tempo de célula, de grupo de oração, não estou falando tempo com outras pessoas, vigílias de... Não, tempo a sós. Da mesma forma, vamos trazer tudo para o nosso mundão aqui. Da mesma forma que para eu ter uma amiga, eu preciso de vez em quando, vamos tomar um cafezinho, vamos almoçar, vamos jantar. Também com Jesus eu preciso gastar tempo a sós com Ele. Para que eu simplesmente fique lá naquele momento em silêncio. Eu, Rogério, aí já não é método, aí é o meu jeito. Eu, Rogério, amo música.
Eu também. Sheila Nossa também. Senhora, bota uma Eu me música que conecto, derreto. eu me conecto fácil com música, fácil. Então eu paro, coloco lá uma musiquinha, tenho minha playlist, coloco minha musiquinha, ali eu fico, pronto. Cara, ali eu passaria horas. Então, passar tempo com Jesus, a sós. Nada tira esse movimento. Isso se constrói relacionamento. E a segunda coisa, que é obrigatório, pontos de identificação. Eu sou amigo da Sheila. Sheila é vegetariana, não é, mas Sheila é vegana. Eu sou carnívoro. Cara, a gente pode ser amigo, mas vai ter momentos que a gente não vai bater. Não vai bater, porque a Sheila vai querer comer a salada dela, eu vou querer comer o meu churrasco. Então, assim, a gente pode ser amigo? Pode, mas vai ter momentos conflitantes. Então, eu sempre digo, você conhece Jesus? Então, busque aquilo que Jesus gosta. O que é que Jesus gosta? Como Jesus trata as pessoas? O que Jesus O faria? que Jesus faria? Essa é a minha pergunta de todo dia. Trabalhe os pontos de identificação, porque isso aproxima a pessoa. Deixa eu falar uma coisa. Eu lembrei agora, eu fico lembrando. Eu era padre e chegou um casal novinho para mim pedindo um acompanhamento porque eles iriam casar. E eu disse, tá, eu acompanho vocês até o casamento. Faltavam 6 meses para o casamento. Mas antes eu quero conversar com um e depois eu quero conversar com outro separadamente. Na primeira conversa eu senti, não dá certo. Eu digo, mas eu não posso falar nada. Quem sou eu para falar isso? Mas fui conversando. Fui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Até que eu, padre novo, eu disse, eu vou fazer uma pergunta. Juntei os dois e disse, o que é que vocês dois gostam em comum? O que é que mais vocês gostam de fazer juntos? Qual é a maior identificação que vocês têm juntos? E eles não souberam responder. Eles não sabiam de um gosto em comum que eles tinham e que dava prazer, que dava alegria. Eles não sabiam. De tão diferentes que eles eram, de tão desconectados que eles eram, eles não tinham nada em comum. E eu fiquei, não, eu preciso que vocês digam. Diga um ponto de identificação em comum entre vocês dois que diz, vale a pena casar só por isso. E eles não sabiam. Aí o rapaz chegou para mim e disse, eu acho que eu sei um ponto comum. Aí eu digo, então fala. É porque a gente gosta de comer saudável. Eu disse, tá bom, se isso é um ponto em comum para vocês. Resultado da conversa, eles não casaram. Depois de 4 meses, eles me ligaram e disseram, padre, a gente separou, não deu certo. Porque não tinha identificação. Se eu não me identifico com a pessoa, eu não crio relacionamento com aquela pessoa. Sabe o que é que Jesus é? Perdoador. Se eu não perdoo, eu não tenho relacionamento com ele. Não adianta. Se eu sou uma pessoa orgulhosa, egoísta, raivosa, crítica, se eu bato nas pessoas no sentido de que eu não quero... Julgamento. Não adianta, eu não crio relacionamento. Eu posso passar anos de igreja e eu não crio relacionamento. O coração cheio de julgamento não tem espaço, pelo amor de Deus. Não dá. Porque não tem identificação. Jesus é amor. Deus é amor. E a pessoa é ódio? Como é que cria uma amizade assim? Não cria. Precisa criar pontos de identificação. Então, quando eu leio a Bíblia, por isso que eu estudo e leio a Bíblia e ensino a Bíblia. Porque aí eu conheço Jesus para que eu possa moldar a minha vida a partir dele. Então, Jesus falou lá, perdoar 70 vezes 7. Qual é a minha missão? Perdoar. Mas o cara matou não sei quem. Minha missão é perdoar. Não tem outra. Porque eu quero me identificar com ele. Ontem eu falei na live, que foi muito forte, porque é uma coisa que é muito forte sobre a maldição e bênção, né? E alguém falou alguma coisa sobre maldições hereditárias e tal. E aí eu trouxe a visão sistêmica e a visão espiritual. E aí eu falei uma coisa, eu tive que preparar a live, eu tive que mandar todo mundo sair.
Falei assim, ó, manda que sai, quem tiver curioso aí, sai fora. Porque o que a gente vai falar agora é muito sério, e é bem importante isso. Quando existem as maldições, por exemplo, não sei se você sabe da visão sistêmica sobre isso, que todo amaldiçoador, na verdade, toda maldição é lançada por um modelo de vingança. Toda pessoa que lança maldição é porque ela foi machucada, ferida. Então, vamos imaginar que uma família machucou outra família e alguém dessa família lança uma maldição sobre aquela família que machucou. Sim. Então, é um ciclo. É um ciclo. Uma maldição atrai outra maldição e assim vai. O que cura a maldição? Só a bênção. Benção. Se você não vai... Olha, é incrível, não tem como entender isso quem não conhece o coração de Deus. Quem não conhece o coração de Jesus, que não se pergunta o que Jesus faria. Jesus diz, amar seus inimigos. Sim. Então, aquele que joga maldição é o teu pior inimigo. Imagina o que é a humildade e a benevolência e o amor que tem que ter para chegar, olhar para aquilo lá, para aquela pessoa e dizer, eu sinto muito porque eu te fiz um mal tão grande que você, ou seja, minha família fez um mal para você, a ponto de você lançar essa maldição. Então, eu te peço perdão e eu te perdoo. Olha só que forte, ou seja, poder lançar amor nisso. Então, isso que a gente está falando, né, que Deus é amor e o que Jesus faria, para algo tão importante como isso, que é o mundo espiritual, o mundo sistêmico, e as pessoas lançam maldição até hoje, e muito. É abençoar o amaldiçoador. Sim. Qual é o nível de consciência que uma pessoa tem que ter de amor para poder chegar a esse ponto? Sim. Porque o que o mundo prega? Se posiciona e se vingue. Fulano tá errado, processa. Faz não sei o quê. Né? Você tem que ir com a tua força, o teu vigor, teu braço, sim. Vai lá e resolve o problema. E Deus nos fala justamente o oposto. Que a vingança é dele, não é nossa. Então, a gente tem que se perguntar assim, ó, o que você está prestes a fazer? Está em comunhão com o que Jesus faria? Perfeito. Se você fizer uma mentoria com Jesus, vamos sentar lá, Jesus, vamos conversar. Jesus é teu mentor. O que ele te orientaria a fazer? Ele confirma você cometer essa ação? Sim. Ou será que ele vai dizer, pensa um pouquinho, faz tal coisa, sabe? Ou ele te daria uma orientação, outra. Então, o amor não é piegas, não é um sentimentozinho. O amor é muito profundo. Quando eu digo muito pra ti, eu te amo, porque eu amo aquilo que você tem. Para mim é fácil reconhecer quando as pessoas carregam o Espírito Santo. Então, para mim é fácil amar. Ou seja, eu amo o que a pessoa carrega, eu amo o que ela é. Mas também amo quando a pessoa não carrega. Quando eu vejo que ela é só com dor. Eu amo a pessoa com dor. Sim. Uma coisa, Rogério, que eu, desde criança, quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu acho, numa oração, eu falei assim, Deus, eu quero te emprestar o meu coração para amar as pessoas. Só que por um tempo eu tive uma ingenuidade, que era a minha maior sombra, a minha ingenuidade. Eu fui me curando e tal. Hoje em dia eu consigo, apesar da dor que a pessoa carrega, às vezes a pessoa não é do bem. Eu posso até amar aquela pessoa, acreditar que ela pode se tornar do bem, mas eu não preciso conviver com alguém que vai fazer o mal só porque eu tenho amor no meu coração. Amar não é ingenuidade. Perfeito. Né? É um mundo adulto. Perfeito. Então Jesus sabia quem tinha o coração voltado para Deus e quem não tinha. O amor dele está disponível. Sim. Se aquela pessoa realmente ela se arrepende e ela quer ficar com ele vai ser o primeiro a abrir os braços. E a gente tem que viver isso na nossa vida, né? Se a pessoa vem e pede perdão para você, quem é você? Não vou te perdoar, só vou te perdoar se você fizer tal coisa. Sim. Né? A gente tem que pensar nisso tudo. Onde que o amor tá? Certo. Isso é espiritualidade. A espiritualidade, então, ela cresce a partir disso. Antes de ver qual é a religião da pessoa, eu preciso ver aquilo que ela carrega no coração. Isso. Não adianta você chegar para mim com carteirada, dizer, eu sou pastor não sei quem da igreja tal, eu sou padre não sei quem da igreja tal. Eu preciso cheirar o seu coração, como eu falo. Eu preciso sentir o que é que você carrega. E a gente só sente passando um tempo juntos. Então, vamos passar um tempo juntos. É por isso que dentro dos relacionamentos existe a questão do namoro. Namoro é para isso. Namoro não é para você casar antes do tempo. Namoro é para você passar um tempo junto, para você sentir o que é que ele carrega, o que é que essa pessoa carrega no coração e para criar pontos de identificação. É a mesma coisa com Jesus, a gente miraboliza demais, a gente acha que tem que fazer um monte de coisa, a gente acha que tem que se sacrificar demais. Não, o sacrifício já foi feito. Jesus é o nosso cordeiro, ele já se sacrificou por nós. Agora a gente só precisa chegar perto dele, agora a gente só precisa se aproximar dele. Como é que eu me aproximo? Todo mundo tem que fazer isso.
passar tempo com Jesus e criar pontos de identificação. Eu sei que a Sheila gosta de comer pizza, então eu vou ligar para a Sheila e dizer: Sheila, vamos comer uma salada? Claro que não! Eu vou ligar para ela e dizer: Sheila, descobri uma pizza maravilhosa, você vai ficar... A Sheila vai babar e vai dizer: vamos, eu quero! Então pronto, criei um ponto de identificação e a Sheila vai comigo. É justamente isso que a gente precisa. Gente, mas assim, a gente tem que lembrar de uma coisa: esse ponto de identificação, ele tem que ser natural. Natural. Aqui não é uma estratégia. Não, Por favor, não. Tira esse negócio do marketing, pelo amor de Deus, de intencionalidade. Você tem que ser intencional, intencionalidade para poder arrancar do outro aquilo que ele tem. Não. É a partir da sua essência. É a partir daquilo que você carrega. Agora, com Jesus, que é o que a gente está falando, né, do ponto de identificação, com Jesus, você tem que buscar ser imitador de Cristo. É o que Paulo falou. Exato. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, é o que Jesus faria. O que Jesus faria resume a minha construção de relacionamento com Ele. No trânsito, eu brinco muito com minha esposa ama buzina. Ela ama... Tem que ir pra China, então, que lá, meu Deus ela do céu, ama buzina. Tem um barbeiro chegando, ela... Buzina! Ai, são duas buzinas, ela falando... Depois... E eu digo pra ela: não, amor, não vou buzinar. Não vou. Ela: buzina, esse barbeiro. Eu digo: eu não vou perder minha paz por causa de uma barbeiragem de um outro cara. Porque eu me conheço, eu sei que eu sou irritado, eu sei que eu me irrito, se eu deixar eu vou ficar muito nervoso. Então, não vou perder a paz por causa de uma barbeiragem do outro. Isso é o que Jesus faria. Então, tira um pouco todo esse projeto, essa construção do eu que foi criada aí pelo mundo e trabalha a construção de Deus. Para isso a gente precisa conhecer Ele. Por isso eu bato na tecla que a gente precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque é ali onde revela quem Jesus é. Você pode ir para a igreja assistir uma pregação, você pode, mas leia a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia. Por quê? Porque você vai ler, o próprio Espírito Santo vai dizer quem Jesus é para você ali. Pega o Evangelho. Rogério, como eu leio a Bíblia? Leia o Evangelho. Pega o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, de Marcos, de João. Leia, passa esse ano de 2024. Pronto, tem esse propósito para você que quer construir um relacionamento. Tem esse propósito. Ano de 2024, você vai ler Marcos, Mateus, Lucas e João. Terminou? Volta. Marcos, Mateus, Lucas e João. Terminou? Volta. Leia os 4 o ano todo, além das outras leituras espirituais. Mas leia os 4 para que você descubra quem Jesus é. Como Jesus se relaciona, como Jesus trata as pessoas. A gente trata as pessoas completamente diferentes de Jesus. Um dos aspectos que eu bato muito na internet e bato muito nas pessoas no bom sentido é sobre o perdão. Perdão não tem negociação, não existe negociação. Se eu quero ser amigo de Jesus, eu preciso perdoar. Jesus, no alto da cruz, quando tinham feito tudo, ele diz: Pai, perdoa. Não é sobre merecimento, né? O outro não tem que merecer. Não é sobre nada. A gente tem que tirar tudo que foi falado sobre o perdão e colocar a crença no coração. Perdão. Eu postei um vídeo agora de uma pastora que eu achei até interessante, que ela disse: perdão é para quem é inteligente. Só quem é inteligente perdoa, porque sabe que é a missão de Jesus perdoar. Então eu sou inteligente, eu vou imitar ele, eu vou perdoar também. Eu não preciso ser bonzinho, o outro ser bonzinho, merecer, não merecer. Será que está na hora de perdoar? Já passou da hora de perdoar. Então eu bato na tecla do perdão, por quê? Porque Jesus perdoou o pecador, Jesus perdoou o cobrador de impostos, Jesus perdoou não sei quem, Jesus perdoou quem matou ele. Jesus perdoou quem crucificou ele. Ele pediu perdão na hora da crucificação. Então não tem outro meio de se identificar com Jesus do que o perdão, por exemplo. Então, estuda os evangelhos para que você possa conhecer quem é Jesus e ali comece a
trabalhar a sua identificação do coração com a identificação do coração de Jesus. Isso aí traz uma proximidade que não tem oração que faça isso. Maravilhoso. Não tem oração. Você pode passar uma vigília inteira. Eu sei que o povo reclama comigo porque eu falo isso, mas você pode passar uma vigília inteira orando, de mão para cima e de joelho no chão. Nada se identifica mais com Cristo do que quando alguém faz o mal e você diz, eu te perdoo. Pode ir em paz. Não carrego nada e nem quero que você carregue nada. Nada aconteceu. Pronto. Essa é a maior identificação com Cristo. Acho que a gente nem precisa nem falar mais nada depois disso, né? Vamos ficar com essa reflexão, um bate-papo maravilhoso aí, que a gente possa repetir, né, Rogério? Ah, vai ter várias vezes. Eu quero voltar, hein? Rogério, eu fiquei com vontade de fazer um podcast um dia contigo com pizza. Eita! Eu gosto de pizza. Amei! Posso vingar muito. Não, isso aí vai vir só eu e ela, tá? Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria que você falasse para as pessoas da sua rede social, o que você faz e tal, se apresenta um pouquinho para que a gente possa beber um pouco mais aí dessa sabedoria. Então, a maneira mais fácil de me encontrar é pelo Instagram, apesar de que eu tenho TikTok, YouTube, tudo. Mas vá no meu Instagram que você consegue tudo, @Rogério Carvalho Oficial. Lá você vai encontrar muitos vídeos sobre Bíblia e espiritualidade. Sempre trazendo e buscando essa maioridade espiritual. Eu não quero ninguém, Sheila, ninguém agarrado comigo. Mas eu quero que as pessoas passem por mim e se agarrem. Por isso que vale a pena ter você como mentor. Exato. Porque você gera autonomia. Então, fala que você faz mentoria espiritual também. Faço mentoria espiritual em grupo e individual também. Tudo lá no Instagram, você pode entrar em contato, você pode mandar uma mensagem, dizer, eu te vi lá no podcast mais bombado da internet, da Sheila Ortiz. Você pode mandar uma mensagem lá, que a gente vai te responder e a gente vai arrumar a melhor maneira de te ajudar nessa conexão com Deus. Eu quero que você se conecte comigo para que juntos nós nos conectemos com Deus e daí você possa seguir a sua vida dentro desse projeto de maioridade espiritual. Porque aí depois vai ser só você e Deus e eu tenho certeza que você vai ajudar muito mais gente a partir dessa decisão que você vai tomar. Verdade. Muito obrigada, meu querido. A gente se vê com certeza mais vezes aqui nesse ambiente. Eu espero que sim.